Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, aqui para mais um podcast do Ponto Contra. Lembrando que ele fica sempre disponível, tanto no YouTube quanto no Spotify, ainda sem imagens. Então, se você está no Spotify, não adianta ir para o YouTube que não vai ter imagens, não. A única diferença é que lá você pode comentar. Bom, galera, como nas últimas semanas eu tenho tido pouca engajamento sobre o podcast do Ponto Contra, eu tomei uma decisão de que agora eles vão ser menores, uma vez que acredito que o tamanho do tempo que dura o podcast não está sendo atrativo para os meus inscritos e eu gravo para vocês, então eu tenho que fazer o que vai agradar vocês. Bora lá, galera, eu decidi pegar uma coisa que aconteceu esta semana para gravar o podcast deste fim de semana. Lembrando que o podcast aqui sai todo domingo, no canal do YouTube sai 5 conteúdos por semana. Eu falo 5 conteúdos porque um deles é podcast, aí vem 4 vídeos. Desses 5 conteúdos, 4 são de futebol e um é aleatório. Então vai lá no canal do YouTube, se inscreve, passa uma semana inscrito, assiste os vídeos. Se você não gostou de nenhum, aí você pode tirar a inscrição e dizer: pô, eu não gostei de vocês, Zé Mito, não gostei do Ponto Contra. Beleza, mas vai lá e assiste. São temas variados, abordagens diferentes. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você goste, beleza? Bora lá. Eu vim para falar sobre Atlético de Madrid e City, jogo que teve polêmica nesse meio de semana na Champions League. O placar no Wanda Metropolitano, que é o estádio do Atlético, que foi 0-0, e o primeiro jogo no Etihad Stadium, que foi 1-0. O que acontece? Galera, eu quero fazer um pedido para você que estiver ouvindo. Existe um movimento hoje na internet que é puramente para você chamar atenção, ganhar engajamento, coisa do tipo, que é falar mal daquelas coisas que estão todo mundo falando mal. E aí você ganha mais uma fama com todo mundo ali. E esse é o tipo de coisa que não fica só no mundo do futebol, fica para tudo. Seja política de cancelamento com... Eu vou ficar devendo o nome daquele menino do BBB que tinha falado uma coisa que depois ele pede desculpa, mas aí a galera distorce o que ele falou, pega só o trecho que ele falou, ele foi eliminado por isso. Seja política de cancelamento com a Jade Picon que teve no BBB, política de cancelamento com o Felipe Neto, política de cancelamento com o Neymar. E por que eu estou gravando o podcast de hoje? Por causa da mídia que dá você falar: o Atlético joga um jogo covarde, joga um jogo de quem não quer jogar futebol, é um desrespeito pro futebol, é um insulto pro futebol, é covarde. E eu estou para falar sobre isso, gente. Eu vou falar um pouco sobre covardia no futebol. O que é de verdade covardia no futebol? E o que eu vou comentar agora é simplesmente para conceituar o tema que vai ser debatido, que foram as polêmicas que teve no jogo do Atlético e City, as brigas, as confusões, expulsão, dirigentes brigando, presidente reclamando, coisas do tipo. Eu vou explicar tudo isso. Para isso eu vou conceituar o que é covardia no futebol. Bora lá. O Atlético de Madrid é conhecido por ser um time defensivo, um time que fica com todas as linhas recuadas quando o adversário tem a bola. É importante lembrar isso, apenas quando o adversário tem a bola. E ele espera, deixa o time ficar com a posse de bola, ele não liga para a posse de bola, deixa o adversário fazer o jogo dele até que ele recupera a bola. E imediatamente quando ele recupera a bola, ele já começa o ataque. Um ataque sem nenhum tipo de cautela, só vai para frente. E o que costuma acontecer, eles perderem a bola rapidamente. E aí o que acontece? Eles voltam para a defesa. Esse é uma forma de jogar cautelosamente. Zé, mas eu acho isso covardia. Cara, jogar com cautela, cuidadosamente, né? Não é covardia. Quer um exemplo? O City do Guardiola, muita gente chama de tic-tac. Eu acho que o City não traz em si a escola do tic-tac, mais uma supervalorização de posse de bola. Também é uma forma de jogar com cautela. Tanto que no jogo contra o Atlético de Madrid, onde o City está com a vantagem, certo? Tem um lance no primeiro tempo que o Phil Foden dribla 1 ou 2 pela esquerda, ele entra na área, tá no fundo da linha, ele pode buscar a finalização e o cruzamento, só que ele para, ele volta para a área ali próxima do cruzamento, ele volta para o meio de campo, ele sozinho carregando a bola, não tem ninguém marcando ele, ele volta para a linha do meio de campo, ele volta na mesma linha que estão os zagueiros. Por quê? Por que ele fez isso? Porque o Guardiola também, assim como o Simeone, também tem a sua forma cautelosa de jogar,
que é: eu não vou tomar gol se eu ficar com a bola, então a gente não vai perder a bola. E aí a gente tem um futebol muito menos arriscado. Uma prova disso é alguns jogadores que não dão certo nesse tic-tac ou posse de bola. O maior exemplo que eu posso citar agora é o Jack Grealish, que quem acompanhou o Grealish em seu antigo clube pode ter certeza que ele é um bom jogador. O que ele fez lá no Aston Villa, eu ia falando do West Ham, eu sempre confundo. O que ele fez no Aston Villa foi brincadeira, foi um grande jogador. Outro exemplo pode ser o Coutinho no Barcelona. São jogadores que costumam arriscar, que gostam de fazer jogadas que são bem arriscadas e que não são valorizadas ou não são uma peça no futebol do tic-tac ou da posse de bola. Uma coisa até que eu já falei aqui muitas vezes no canal é que se o De Bruyne não tivesse no City, eu tenho certeza que ele faria mais gols, porque ele teria mais chutes de fora da área. A posse de bola do City faz com que o De Bruyne nem arrisca. Eu não me lembro qual foi a última vez que ele teve um gol de fora da área. É sempre passando a bola até chegar dentro da área para poder tentar. Quando chega dentro da área é que você tenta. E se tiver ajeitada? Se a bola não tiver ajeitada, você procura alguém para tocar dentro da área, ou então você, como o Phil Foden, volta até a linha dos seus zagueiros. Cara, opinião, bora lá. Opinião, todo mundo tem direito a ter. Se você acha que tipo assim, é chato o futebol do Guardiola, se você acha que é chato o futebol do Simeone, se você acha que é chato o futebol do Abel Ferreira, se você acha... Você pode achar o que você quiser, que é chato, que não dá certo. Você tem o direito à sua opinião, entendeu? Se tu quiser dizer, pô, eu não gosto desse futebol do Atlético, desse time que fica com as linhas recuadas, você tem todo o direito. Assim como eu vou ser bem sincero, a supervalorização da posse de bola, eu não sou muito fã. De verdade, eu não sou muito fã. É minha opinião, quem quiser deixa sua opinião. Vai lá no YouTube. Clica aqui, quem está no Spotify, vai na descrição do ponto contra, aqui no podcast. Aí você vai pro YouTube e deixa lá seu comentário sobre sua opinião. Eu tenho essa supervalorização por não sei o que, mas eu não gosto desse. Mas não diga que esqueci a palavra agora. Não diga que é covardia. Isso não é covardia. Eu vou até citar, eu vou explicar o que é covardia no futebol. E para eu explicar, eu vou fazer diversas analogias aqui. Imagine que no futebol seja um jogo de espada e escudo. Dois gladiadores no Coliseu até. Dois gladiadores no Coliseu. E você tem uma espada e um escudo. De vez em quando o adversário, os gladiadores tem um com a espada e outro com o escudo. Bora imaginar que a espada é a bola no caso, né? Quando você tem a espada, o City, por exemplo, ele não ataca o cara do escudo. Por quê? Ele tem medo de perder a espada. Ele espera o cara do escudo vacilar para ele poder atacar. Agora o Atlético, quando pega a espada, ele não tem medo de perder a espada. Ele ataca até perder a espada, que não demora para ele perder, e recupera. Entendeu? Esta é a forma de jogar. O que seria covardia? Pô, tu pegar a terra e jogar no olho do cara. Isso é covardia. A gente já viu até essa cena no Karate Kid, se eu não me engano. E eu vou dar alguns exemplos também sobre essa perseguição que eu tava falando no começo. Gente que fala mal do Atlético de Madrid só para chamar atenção. Por que eu afirmo isso? Não, Zé, pô, tu não pode botar na cabeça que se a maioria tá falando assim do Atlético, é verdade? Posso colocar isso na minha cabeça. Só que acontece, a Alemanha em 2014 teve um jogo que eles jogaram com 4 zagueiros, se não me engano. 4 zagueiros. Ninguém quis mencionar nada, ninguém desejou falar nada, ninguém quis falar nada. A França, na última Copa do Mundo, e a gente sabe que o campeão da Copa do Mundo é o melhor futebol do mundo. Por quê? Porque depois dos 4 anos de Copa do Mundo, todo mundo tenta copiar algo desse futebol. Jogava com 4 zagueiros também, todos os jogos. Por quê? Aquele Lucas Hernandes, da lateral esquerda, era zagueiro. Lateral direito, Benjamin Pavard, também era zagueiro. E aí a França jogava numa formação de 4-2-3-1, onde um dos seus meia laterais, que seria um jogador ofensivo, era um volante também. Era o Matuidi. O Matuidi era escalado dentro do quarteto ofensivo da França. E eles ficavam com a linha atrás no meio de campo. Recuperavam a bola e buscavam o ataque. Mas lá ninguém quis criticar.
Inclusive eles foram campeões da Copa do Mundo, ganharam acho que 6 dos 7 jogos, um deles ele empatou. E se pegar a média de posse de bola, eles tiveram menos do que 50%. Se você ganha todos os jogos e teve menos de posse de bola, é porque você teve esse futebol cauteloso, assim por se dizer. Se existe covardia no futebol, e aí eu vou explicar o que aconteceu entre Atlético e City, covardia no futebol seria machucar jogadores intencionalmente, como a gente já viu no futebol. Aquele ali é o craque do time deles, não te preocupa, a gente machuca ele no primeiro tempo e aí a gente consegue ganhar o jogo. Isso, meus amigos, isso é covardia. Fazer cera e atitudes antidesportivas, chutar a bola para longe na hora que o outro time tem a batida de falta, fingir uma lesão, pedir alongamento. Isso aí a gente sabe que acontece principalmente com os goleiros. Por quê? Quando o goleiro pede algum tipo de tratamento médico, o jogo para. E aí, porque não dá para continuar o jogo sem goleiro. E levando para abordagem tática, eu diria que é tu ter a bola e não querer jogar. Que foi até uma coisa que gerou polêmica na Copa de 2018. O Japão estava eliminando alguma seleção que eu esqueci. E quando o Japão tinha a bola, eles ficavam tocando lá atrás, esperando o adversário subir, para poder abrir os espaços. Ele não subia e acho que eles ficaram uns 2 minutos só tocando assim, ó, sem fazer nada mesmo. Isso é uma abordagem tática que eu já considero. Aí eu já vou dizer na minha opinião, mas não posso cravar como covardia, já que está dentro da regra. Mas esses dois primeiros que eu falei, que é machucar o jogador e intencionalmente fazer cera e atitudes antideportivas, são covardia. Qual é a diferença entre essa e o Atlético de Madrid, que joga defensivamente? É simples. O Atlético de Madrid é chato. Ele é chato. Os times que perdem para ele já foram eliminados, grandes times até, Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona, até o City que passou conseguiu reclamar do Atlético, que é aquela abordagem defensiva, reclama de quanto é difícil, como eles montam aquela defesa, como fica todo mundo atrás da linha do meio de campo, mas nunca ninguém que foi eliminado pelo Atlético veio reclamar de cera, veio reclamar de atitudes antidesportivas, de jogadores que foram machucados intencionalmente, nunca reclamaram disso. E é por isso que eu digo, o futebol do Atlético não tem covardia, ainda mais porque ele é um time que joga para ganhar nas divididas. Como é que um time que joga dependendo da sua raça é um futebol covarde? Eu não vejo sentido nisso. Na verdade, além de eu não ver, realmente não tem sentido. E a diferença entre essa abordagem defensiva do Atlético e essas atitudes que eu falei é que, como eu disse, o Atlético é chato, mas essas atitudes são anti o futebol e eles vão pedir intervenção da FIFA. Aí, Zé, que exagero. Não. Sabe o que a FIFA está pensando? Em mudar o nosso lindo futebol, que é de 90 minutos, com os acréscimos, para se transformar em um jogo de 1 hora. Um jogo de 1 hora, onde toda vez que a bola está parada, o cronômetro para. Por quê? Porque os jogadores eles fazem essas atitudes covardes e são comuns. E foi o que aconteceu no Atlético de Madrid e City. No final do jogo, quando o Atlético decidiu atacar e aí o City recuou as linhas defensivas e defendeu, muita gente disse: tá aí o futebol covarde do Guardiola. Não tem nada de covardia. O City está na vantagem, o Atlético está vindo, eu vou defender. É o certo. O Guardiola teve a postura correta, se defendeu. Agora o problema, que causou grande polêmica, foi as atitudes covardes que eu falei. Que foi jogadores do City, tudo dividida, caíam e pediam atendimento médico. O Ederson pediu atendimento médico ao goleiro. O goleiro, quando pede atendimento médico no final de jogo, onde ele não trabalhou, porque a gente sabe que o Atlético só foi atacar no final, a gente sabe, né? A gente já viu várias situações de cera e a gente tem experiência até por a gente jogar bola. A gente sabe quando tem um jogador fazendo ali cera. E o que acontece? Aquilo é desespero. O City fala assim: não, fica aí, deita aí no chão, só pra gente segurar um tempo, que aí a gente perde o tempo e não toma o gol do Atlético. Aí o cara que chuta a bola pra longe quando o Atlético tem a falta, e não, tira a bola aqui, porque se eles baterem a falta, eles podem vir fazer o gol. Os jogadores que arrumam confusão ali com aquele cara, que aí de repente ele é expulso,
E aí a gente consegue ganhar o jogo. Que eles vão estar com momentos. Isso são atitudes antidesportivas que são anti as regras do jogo. E isso, meus amigos, essa é a verdadeira covardia no futebol. E eu não vim aqui para dizer que o City foi covarde ou coisa do tipo, até porque se colocarem a ficha na cabeça deles e explicarem como isso é covardia, é a verdadeira covardia no futebol, eu tenho certeza que muitos jogadores vão ter a ética profissional de não fazer mais isso. Mas isso é uma cultura que está implementada no futebol. Se a gente está perdendo, a gente tem que fazer cera. Isso realmente está na cabeça dos jogadores. E eu tenho certeza que muitos jogadores ali, e eu incluo até o Ederson, não tem essa atitude realmente ante o esporte. E o que aconteceu? Quando acabou o jogo, houve várias polêmicas. Houve confusão no campo. Um dos jogadores do Atlético foi até expulso. Hoje houve confusão dentro do corredor, onde os jogadores saem. Houve confusão em tudo quanto é canto, porque os jogadores saíram indignados. O Atlético sai indignado porque sabe que foi prejudicado. Eu vou até dizer, ele foi roubado. Foi roubado. Porque quando tu chega no segundo tempo, aí bora jogar lá 45 minutos, e daqueles 45 minutos só foi jogado 20 minutos com bola rolando, porque não sei quem caiu, porque não sei o que. Tanto que os acréscimos vão para 9 minutos. 9 minutos de acréscimo. E não teve polêmica assim. Eu não me lembro. Só se minha memória tiver muito falha, mas eu não lembro de terem chamado VAR. 9 minutos de prorrogação, onde tem VAR. Aí tu pensa que acabou aí, né? Não, mas o árbitro ainda teve que aumentar esses 9 minutos para 11. E mesmo que o árbitro fique aumentando os minutos, a gente sabe que tem tempo ali que é perdido com a cera dos jogadores. E o Atlético sai com esse sentimento de, a gente tinha 45 minutos para tentar aqui no segundo tempo. Só que aí a bola só rolou 20 minutos. E aí, fora as provocações, houve as confusões. E aí a gente teve até uma resposta do presidente do Atlético, porque no primeiro jogo o Guardiola tinha falado, seja aqui ou seja hoje ou na pré-histórica, é difícil de atacar um time com 2 linhas de 5 na defesa. E eu tenho mais uma prova de perseguição contra o Atlético de Madrid, como as pessoas realmente querem falar mal só para ganhar mídia. Eu achei a fala do presidente do Atlético no Instagram em várias páginas. Várias. Mas óbvio que eu não ia vir falar essa fala para vocês sem antes pesquisar na internet. E o que descobri? As páginas brasileiras fizeram a tradução, e aí eu vou até tentar passar o pano para eles. Eles fizeram a tradução de forma errada. Fizeram a tradução de forma errada para quê? Para prejudicar o Atlético e as pessoas comentarem no Instagram falando mal do Atlético. E aí é por isso eu digo, não façam isso. Porque esses movimentos que tem de cancelamento, de derrubar não sei quem, as pessoas distorcem as coisas. E aí você pensa, você lê as notícias, você vê o Instagram e pensa, o Atlético, sacanagem. É covarde, o Atlético jogou fora da regra, o Atlético fez aquilo, o Atlético fez isso, o presidente falou aquilo. E aí tu percebe que é uma mentira que o pessoal faz para poder tu acreditar e dar movimento para esse tipo de coisa, comentando e curtindo as coisas que essas pessoas postam. Eu não tô aqui para dizer que o City foi covarde ou que o City foi covarde, eu não tô aqui para dizer isso. Ele teve atitudes covardes, são jogadores caindo para pedir, como é que fala? Alongamento ali, mas como eu falei, aqui isso é uma coisa que está implementada na cabeça dos jogadores do futebol. Eu sei que tem jogadores do City que tem uma ética profissional suficiente para se colocarem isso na cabeça dele. Isso bem é sacanagem, saca? A bola tá bem aqui, os caras querem jogar, e aí tu vai fingir alguma coisa só para eles não jogarem. Isso é antidesportivo. Eu sei que tem jogadores, e como eu falei, o Ederson, que tem ética profissional, que não fariam isso se colocassem isso na cabeça, mas é uma coisa que tá na cultura do futebol, infelizmente. E sobre a fala do presidente do Atlético de Madrid, eu vou falar aqui. Somos uma equipe que tem muita categoria para que alguém possa nos ofender. E no final ficou demonstrado que cada um tem a sua pré-história. E aí é referência àquela fala pré-histórica do Guardiola. Fizemos um bom jogo atacando, e ontem o City jogou a pré-história, defendendo-se, colocando um muro à frente do gol, para que não marcássemos o gol, declarou Cerezo.
presidente do Atlético de Madrid, falou que, pô, as reclamações que o Guardiola fez, ele repetiu porque o comportamento do City foi o comportamento do Atlético. E de forma alguma, nenhuma pessoa do Atlético, nenhum jogador, nenhum técnico e nem mesmo o presidente saem do campo indignados com o jogo defensivo do City. Pô, é o que eles mais fazem é defender o Atlético, eles não vão reclamar disso. Perguntaram pro Simeone, você bateu palmas ironizando a forma como o City jogou? Não, de forma alguma, eu tava agradecendo ao apoio da torcida, que também é uma coisa que, pô, eu queria muito. A torcida dá a entrega, mesmo que o time perca, fica lá para agradecer. Que a torcida do Atlético fez show também, né, no Wanda Metropolitano, eles realmente ficaram de parabéns. E a fala do presidente do Atlético, que, como eu disse, ela foi alterada quando algumas páginas postaram no Instagram para parecer que o presidente do Atlético critica o jogo defensivo. Ele não critica o jogo defensivo, ele critica o posicionamento da reclamação do Guardiola há uma semana atrás, e nessa semana ele faz o que ele criticou há uma semana atrás, que seria, como se pode dizer, a tal da hipocrisia, que também é infelizmente uma palavra que a galera já distorceu bastante no Twitter e parece que ela nem tem mais o mesmo significado que deveria ser. Bom, galera, o vídeo foi esse. O podcast foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Pensem aí bastante sobre o que é covardia no futebol e o que não é. Como eu disse, tanto o futebol do Atlético quanto do City são, de uma certa forma, cautelosos. Então não pensem que nenhum dos dois está sendo covarde. É claro que o City teve atitudes covardes no final do jogo, como eu disse, mas isso não faz ele um time covarde. Isso é uma coisa que levem para a vida. Fazer uma coisa que, pô, seja de uma certa categoria não te faz ser aquela categoria. Eu ter atitudes covardes não me faz um covarde. O que me faria ser um covarde é fazer isso o tempo todo, continuar com isso e implementar isso na cabeça das pessoas. Pô, isso aqui é o certo a se fazer. Não é o que o City faz. O City, em um momento de desespero, decidiu atrapalhar as batidas de bola parada do Atlético de Madrid, decidiu fingir que estava precisando de alongamento na perna, e é uma coisa que está culturalmente no nosso futebol. E, infelizmente, essa é a verdadeira covardia, que a galera não fala sobre isso. E se não falar, a FIFA vai ter que intervir, e aquele nosso futebol bonito que a gente conhece de 90 minutos não vai existir mais. E eu sou a favor dessa mudança, porque aí a gente acaba com a cera no futebol. A gente que é brasileiro, pô, a gente conhece isso mais do que ninguém, sejamos sinceros. Aqui no futebol brasileiro, toda fase decisiva tem cera, não tem como negar isso. Todas têm. O time que tá ganhando sempre faz cera. E eu sou um cara que gosta de ver futebol, eu gosto de ver os jogos, e eu não ligo a TV, ou eu não pago o ingresso para ir no estádio para, ao invés de ver 90 minutos, ver 60 minutos de bola rolando. Se for para ser 60 minutos, que botem logo. Pô, é 1 hora quando a bola sair. Até porque o jogo tem uma dinâmica melhor, porque acabando com a cera, né, a gente vai ter uma dinâmica melhor do jogo de futebol. Bom, então é isso, é a conclusão e tudo que eu tinha para falar aí. Lembrando que o podcast vai sair todo domingo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se eu ofendi alguém, sinto muito, tô aqui botando só explicando algumas coisas que aconteceram no meio da semana que a galera fica distorcendo. A minha ideia é fazer esse ponderamento com a distorção que eles fizeram. Eu não sou nenhum hater do City, não sou hater de ninguém. Realmente eu sou hater só dessas atitudes que eu disse que são covardes. E principalmente de jogadores que tentam machucar os outros. Cara, esse final eu sempre fico numa dúvida, porque eu não tenho costume de postar coisas no Spotify. Então só deixem um like aí e coloquem pra seguir ou se inscrevam. E você que tá no YouTube, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilha. Aí serve pros dois, tanto pro YouTube quanto pro Spotify. Compartilhem esse podcast. Valeu, essa moral, torcida. Tchau!